Louvado é o nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo 2. Eu vou chegar aos 80 com muita saúde, em nome de Jesus. Igual meu avô está ali. Depois eu vou chamar ele aqui na frente para a gente orar. Ele está completando 80 anos. 40, irmãos, servindo ao Senhor. Isso é muito bonito, né? Consegue imaginar? Você que está aí com os seus 30, 40, chegando aos seus 80 anos, não é com só sua história com Deus, é você olhar para trás e ver sua família continuando a obra que você começou. A Milton aí, Valéria, está com o menino. Você chegar e você vê aí o filho casado, a esposa, os filhos, netos, todo mundo. O seu vigor não é o mesmo, mas o seu nome está sendo levado por filhos, por netos, outras gerações falando o seu nome. Isso é coisa que o Evangelho faz isso. É bonito, irmãos. Isso é maravilhoso. Atos capítulo 2. Quanto tempo que eu tenho, irmãos? Não estou confiando no meu relógio. Quantas horas, Daniel? 20 para as 9? Então nós vamos ter 15 minutos. Vou fazer uma leitura rápida. O seu é quantos, né? 8h32? Eu vou confiar no do Patrick ali. 8h30, é isso? Então, amém. Atos 2. Acompanhe comigo rápido essa leitura, que eu quero explicar algo aqui. Olha o que vai dizer assim, ó, Atos 2. E o versículo 37. Aqui, Atos 2, 37. Vou fazer uma leitura rápida, a gente ganha tempo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor, Jesus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia juntou-se quase 3.000 almas à igreja. E ao 42, olha a vida deles. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia propriedades e fazendas, recebiam e repartiam com todos, segundo cada necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. Amém? Diz comigo rapidinho: Senhor Jesus, é a tua palavra. Fala comigo o que eu preciso. Usa o pastor, usa o entendimento. Eu preciso ser instruído, e eu creio que sou instruído, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é rápido, mas eu quero falar um pouquinho com vocês aqui, coisas que a gente acha que sabe, mas quando a gente fala, a gente pensa: nossa, que interessante esse assunto aí, para a gente aprender mais um pouco. Sobre a igreja, que sempre as pessoas, como passo o programa, e eu coloco sempre meu telefone à disposição, então a gente acaba recebendo perguntas que você pensa assim: não, a pessoa está perguntando isso até hoje, mas nunca foi explicado como que a pessoa ia saber. Então, que às vezes para você é uma pergunta boba, mas para outros que não têm um entendimento, é uma pergunta que vai fazer muito sentido. Igual essa irmã que me perguntou hoje, como que ela ora na busca do Espírito Santo, o que precisa ser mudado. Então são coisas que pensam assim, pergunta boba, é só chegar a orar, ver Espírito Santo. Mas foi algo que eu pensei, até eu parei, como que eu oro, o que atrapalha? E o Senhor me deu pelo menos 3 pontos para passar para ela.
E eu já compartilhei com vocês aqui. Nós sabemos o que é uma igreja. Então vamos lá, o que é uma igreja? A igreja é um templo? Não, o templo é uma estrutura que nós chamamos de igreja porque nós reunimos. Então o templo é uma estrutura que pode ser chamada de igreja, mas ela não tem nada a ver de fato com o que a Bíblia chama de igreja. A Bíblia não chama de igreja a estrutura, chama de igreja o corpo de Jesus, ele chama de igreja. E interessante também que a Bíblia não chama de igreja de fato, uma pessoa como indivíduo. Ou seja, eu, pastor Apolo, sou a igreja de Cristo. A Bíblia também não chama você como indivíduo como igreja. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que chama você sozinho como igreja. Chama você de templo do Espírito Santo e você é um membro que faz parte do corpo de Cristo, que isso é a igreja. Por que a Bíblia não chama só você de igreja? Eu mesmo preguei isso errado. Eu já preguei falando que a igreja sou eu. Não, não sou. Por isso que a gente vai ter, né, o conhecimento e aprender, você precisa passar o certo. Ainda que a gente fala com boa intenção, mas está errado. Então a Bíblia não chama você indivíduo como igreja, chama nós indivíduos como membros do corpo, aonde o cabeça é Jesus, e aí nós somos a igreja. Por que a Bíblia não chama você sozinho de igreja? Porque Deus não trabalha com divisão, separação, exclusividade. Eu sozinho, eu a igreja, não. O Senhor trabalha com unidade, com comunhão, com participação. Como o culto desta noite. O Bruno abriu, né? O Bruno, o Gil, a Kátia, a Daniela, a irmã Glória, o Gustavo, o Samuel, a Steph tocou hoje não, né? Tocaram, louvaram ao Senhor. O pastor Maria apresentou, a irmã contou os testemunhos. Pastor Júlio, eu estou participando. Isso é comunhão, isso é gostoso. Vocês estão aí participando. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui em cima porque vocês estão aí. É interessante, né, irmãos? A gente acha que o destaque é quem está aqui em cima. Se vocês não viessem, nós íamos embora. Olha como que Deus, às vezes o Senhor fala que o último será o primeiro, né? Você pensa assim, não, como eu queria. E aí Deus fala assim, deixa de ser bobo. Ele só tem a preocupação de ensaiar, de estudar, de orar, de buscar por sua causa. O Senhor coloca algo em nós, uma responsabilidade. Nos incomoda a semana inteira, o dia inteiro, irmãos. Eu creio que isso acontece com os outros, mas eu particularmente, a minha cabeça fica o tempo todo. Às vezes até num sonho tranquilo, vem uma preocupação entrando no meio, eu acordo assustado. E eu já falo, se for o demônio, pode ir embora, que minha mente você não vem, a paz vem de Cristo. Se for Deus me dando uma direção para orar, eu já oro, faço tudo. E a gente, tem hora que você não sabe se é o demônio, se é Deus, fica meio dividido assim, né? Ou se for você, Satanás, pode sair em nome de Jesus. Nem você, eu já me você. Você, Satanás, pode sair. Agora, se for o Senhor, meu Deus, tá? O Senhor me dá a direção e tá, a gente faz isso. Mas aí você passa a semana inteira ligado com as coisas, para você que está aí, sentado, ouvindo, para ter coisa de qualidade, para Deus, mas para você ser edificado e fortalecido. Amém, querido? Pois bem. Então, a igreja não é eu, você sozinho. Você é membro do corpo e o corpo é chamado de igreja. Presta atenção agora. Todas as pessoas que estão no mundo faz parte da igreja de Jesus? Evidente que não. Porque para ingressar nesta igreja tem que acontecer isso aqui que Pedro fez. O que Pedro fez? Estava lá no Pentecostes. O pastor Júlio gosta sempre de falar essa passagem, porque tem passagem que a gente sempre gosta, né, irmão, de repetir ela. Parece que a gente tem um imprint com a passagem mais do que a outra. Então o pastor Júlio sempre fala essa passagem, que ele estava lá preso, vocês lembram? Lá no cenáculo, com medo, veio um vento, acho que ele falou isso na sexta-feira aqui e tal. E aí Pedro, covarde, foi lá fora e pregou. Aí quando Pedro pregou, falando sobre o quê? Está aí no Atos capítulo 2, você pode, eu não vou ler, para o meu tempo para me concluir. Pedro pregou falando que o que aconteceu no Pentecostes foi profecia do profeta Joel, é Deus visitando o seu povo, é o Espírito Santo vindo, e falou que quem mandou isso foi Jesus, o que o povo tinha crucificado há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás. Aí o que o povo falou? O povo perguntou, versículo 37, então nós o que faremos, Pedro? Aí Pedro deu o que tem que fazer. Pedro respondeu, olha, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus para perdão do pecado. Só depois que vocês for batizados para perdão do pecado, vocês vão receber o Espírito Santo.
E vocês e os vossos filhos, ao versículo 39, os vossos filhos, toda a geração será abençoada. Versículo 40, acontece que o pastor Mauri pregou aqui, ó. Nós vamos, quando a gente entra no evangelho, nós já entramos, mas quem é batizado, quem aceita, sai da geração perversa. Olha o que Pedro diz, ó, salvai-vos dessa geração perversa. Então muitos estavam na geração perversa e não fazia parte da igreja. Então, para fazer parte, tem que aceitar Jesus, reconhecer que é pecador, passar pelas águas, que é o mandamento, e vai ingressar no corpo recebendo o Espírito Santo. Saiu da geração perversa e entrou na geração eleita, santa, povo escolhido de Deus. E aí começa um grande processo também, que não entrou e ficou tudo acabado, não. Você entra para a geração e aí começa as transformações, tirando algumas coisas que estão dentro do nosso coração, da mente, desejo, começa muita coisa. Mas o passo para fazer parte da igreja, que é do corpo de Jesus, é crer no Senhor Jesus, perdoar, ser perdoado os pecados, ser batizado e ingressar. Então vai trabalhar sobre isso. Então todo mundo na terra é filho de Deus? Não. Não é. Toda pessoa que existe é filho de Deus? Não pode ser filho de Deus. Por que não pode, pastor? Porque não faz parte do corpo de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que se nós negarmos o Senhor Jesus, o Pai também nos nega. O filho, o pai não nega o filho, mas quem é pessoa que negou Jesus, o pai não aceita. Ele pode ser bonzinho, caridoso, sabe, viver com aquela carinha de santo ou de santo, gente bem tranquilo, mas se negou Jesus e não crê, o pai também não aceita, não é filho. A condição para ser filho de Deus é aceitando Jesus como enviado para salvar. Não aceitou Jesus, pode ser bom o tanto que for, não é filho. Isso também não significa que a pessoa não pode receber bênção de Deus, ok? Mesmo a pessoa não aceitando Jesus, ela pode receber bênção. Mas pastor, mas como? Porque filho de Deus é para morar com ele. O filho sempre tem intimidade com o pai. Agora tem gente que não é filho de Deus, não aceitando Jesus, mas tem fé para receber promessa, para receber cura, para receber milagre, faz um sacrifício danado, e Deus, mesmo que aquele não é filho, acaba abençoando. Compreende isso? É por isso que a Bíblia manda você não ter inveja de alguém que é ímpio, porque o cara está prosperando naquilo outro, está indo longe, mas logo vai ser cortado, porque não tem intimidade com o pai. Recebe alguma coisa para o momento ali, a fé ativada para aquilo, mas filho de Deus não é. É por isso que você vê gente que é próximo e continua sendo rancoroso, terrível, cometendo as mesmas coisas terríveis, porque não é filho, mas tem fé para receber uma promessa. Então vamos lá. A igreja então, quem faz parte da igreja? Quem está em Cristo Jesus, recebeu Jesus como Senhor, é batizado, congrega também juntamente em algum ministério. Porque quem aceita Jesus, isso também é interessante. Olha o que o texto diz aqui, no versículo 41. De sorte que foram batizados de bom grado, receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se. Agregaram-se aonde? A igreja. A igreja tinha quantos membros? 120. Veio 3.000 de uma vez. Agregaram-se a igreja, mais 3.120 pessoas. Que o Senhor mande de uma vez essa multidão para o templo da salvação, em nome de Jesus. Agregar, de uma vez, irmão, de uma vez, 3.000 pessoas, ministério, se tornaram membro. Eles não aceitaram e ficaram assim, agora aceitamos, fomos batizados, vamos viver na sua vida. Não, eles agregaram. E aí o que é que eles tiveram que fazer? Responsabilidade, versículo 42. O que é que eles tinham que fazer? Perseverar, ou seja, eles viviam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Porque tem gente, irmãos, que aceita Jesus, crê no Senhor, não tem imagem, não tem Maria, não tem Aparecida, não tem João, não tem o Papa, não tem o pastor, não tem a igreja, sabe que Jesus é o Senhor, mas fala de igreja para ele e parece que está falando de demônio. Todo mundo é pecador, perdi a confiança em qualquer pastor, em qualquer liderança, eu sirvo a Deus do meu jeito. Isso é gente que não conhece a palavra e vive em desobediência, porque aceitou Jesus, agregaram-se à comunidade. Se eu aceito Jesus como meu Salvador, aceito de alguém que está me falando, pregando para mim, eu então me torno membro do corpo. Mas se eu falo assim, não quero ajuntar-se com esse corpo, eu não quero que eu como membro, eu como mão, fico nesse braço. Agora imagina minha mão cortada ali do outro lado ali na avenida. O que ela vai acontecer com essa mão? Vai morrer, porque não tem circulação.
Membro que não está unido no corpo, morre, irmãos. E nós vivemos no mundo, nesse tempo de tecnologia e informação, que está cheio de membros mortos, achando que estão fazendo a obra de Deus, porque não estão unidos, agregados a nada. Eu sirvo ao Senhor no monte, na minha casa. Eu acompanho tal pastor pela internet. Eu mesmo celebro a ceia para mim. Eu não tenho nada. E o pior, sabe o que é pior, irmão? Que tem gente que vai nessas pessoas para pedir oração, conselho e orientação. Tem gente que procura estas pessoas como líderes e guias espirituais. Tem gente, irmão, que procura gente que... É porque a pessoa fala alto demais, grita, sabe? Ou então, nós tivemos aqui um caso como esse aqui, pessoas que parece que, nossa, Deus usa aquele irmão. Por quê? Porque ele fala assim, ó, você quer ver uma coisa? Tipo assim, Valéria, você aí, se coloca de pé, Valéria, se coloca de pé. Deus tem uma intimidade, você tem uma intimidade muito grande com Deus. Eu estou fazendo encenação, tá, irmãos? Senão você já começa a falar em língua aí. Estou vendo que o Senhor está me mostrando assim, algo brilhando e um anjo do seu lado. A intimidade grande que você tem conquistado com o Senhor. Deus escolheu você como intercessora da sua casa. Eu estou vendo isso. Aí fala em mistério, tá? Não vou falar em mistério aqui, mas a pessoa fala em mistério. Pode sentar, recebe isso em nome de Deus. Aí a pessoa, nossa, o que é aquilo? Você viu? Que homem usado. Se eu fosse fazer isso aqui na igreja, irmão, eu dava show, só com inteligência. Só com inteligência. Quer ver? Fica de pé, Tiago. Você, participa comigo. Isso. Deus tem chamado você nesta igreja para um trabalho espiritual muito grande. Você não entende as coisas que estão acontecendo agora, mas daqui a pouco você vai entender tudo e vai se encaixar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na vida da sua família e na sua geração. Se a sua família não entende, aí fala em mistério e tal. Faz sentido para você? Pode falar, Tiago, faz sentido isso? É bom falar isso para você? Não, vai falar que não é não, porque é bom, é coisa boa. É coisa boa, é bom. Mas é algo natural, irmão. O Tiago ficou na dúvida. Qual que você atrapalha o teatro que eu estou fazendo? Não é? Pode sentar, Deus abençoe. Entende, querido? Aí a pessoa olha aqui e fala, nossa, que mistério. Não, irmãos, aí a gente tem que ter o quê? Espiritualidade para você não ser enganado. Porque não se engana, viu, irmão? Do jeito que eu estou fazendo com vocês aqui, ensinando, eu não tenho coragem jamais de falar algo fora da direção do Espírito. Pastor Maurício falou, se não tem nada de Deus, cala a boca. Mas tem gente que não tem e grita no altar. Sapateia. Diz assim, diz o Senhor. E as pessoas sentem, irmão. Porque você está emocionado. Sente. Ainda mais se saber um pouquinho da sua vida. Aí acabou. Sente e não se engane, isso acontece nas igrejas. Isso acontece, é por isso que é bom você ter um lugar para você congregar, ser fiel àquele ministério. E a Bíblia fala que você não é enganado por toda onda de ensino, qualquer manifestação. Porque se até o diabo usar a mente de uma pessoa, o diabo vai revelar coisas que você fez hoje que ninguém viu, porque viu. É espírito maligno. Então vamos lá. Para mim tentar concluir aqui, sobre igreja. Eles congregaram, e aí você sabe o que eles fizeram? Perseveraram na doutrina. Eles tiveram que aprender uma doutrina, um ensino, algo a ser seguido. Aí eles vão crescendo. Olha o versículo 42. Eles tiveram também comunhão. Vou levantar para me terminar. Eles tiveram comunhão também. O que é comunhão? Comunhão uns com os outros. Tira para mim, Bruno, por favor, esse tamborete aí. Eles tiveram comunhão com os outros. Porque crente salvo em Cristo Jesus que não tem comunhão, como eu falei com você, é membro sozinho, fica morto em casa. Irmão, e fica doente, tá? Estava conversando com o David aqui no meio da semana. E nós estávamos conversando sobre a importância da psicologia, da psicanálise, da terapia. E aí eu falei que eu comecei um curso de psicanálise algum tempo atrás, caro curso, mas eu não terminei nem o primeiro período. Por quê? Porque é coisa que eu vi que era bobagem, desperdício de tempo e dinheiro. Para mim, não estou falando que é inútil, mas eu já faço isso na igreja. Mas por que a psicanálise, a psicologia, a terapia ajuda?
Por quê? Porque a pessoa não tem comunhão em casa, não tem comunhão em família, em amigos, não tem comunhão na igreja, não conversa, não compartilha. Aí é preciso de alguém para sentar numa cadeira, igual eu estava sentado, não vou sentar aqui agora, né? Mas a pessoa senta, aí a pessoa deita e o médico fala assim: pois bem, Daniela Almeida, me conte. Aí a Daniela começa: ah, doutora, assim, sabe? Nossa, não sei nem por onde. Aí o profissional, né? Daniela, fica tranquila. Como começou esse mal? Aí vem uma retrospectiva de... quando eu tinha 14 anos. Aí começa a contar. Isso é bom, irmão? Isso cura a alma. Conversar traz cura. Aí a Daniela conta, desabafa, conta a vida e tal. E a doutora está lá, né? Aquele profissional, às vezes está até desenhando no caderno, achando que está fazendo anotação profunda, está fazendo desenho. Porque a doutora sabe que não é ela que vai trazer a cura. A Daniela contando, ela mesma vai se encontrar. Isso é comunhão. É o que a igreja ensina. É que as coisas são feitas dentro da igreja. Aí a Daniela termina 45 minutos. E o doutor fala assim: olha, semana que vem nós temos o próximo encontro, viu? Vem, porque nós estamos encontrando assim, eu estou vendo desenvolvimento em você. E lógico que ele está vendo, ela está melhorando, ela está percebendo as coisas erradas. Aí semana que vem ela paga lá R$120, se for um psicanalista, uns 80, se for um psicólogo. Mas isso aqui a gente da igreja faz de graça. Só com o seu dízimo, a sua oferta, a gente está aí à disposição para ouvir as coisas. Então a comunhão cura, a conversa cura. É por isso que o Senhor fala, o que eles faziam? Eles estavam na doutrina e eles tinham comunhão. No partir do pão, eles tinham comunhão. Partir o pão para ceiar, eles ficavam com alegria. Estou aqui do lado, meu irmão está ceando junto comigo. Que felicidade. Isso cura, irmãos. Sem o Espírito Santo, isso traz coisa boa. Agora imagina nós com o Espírito Santo, igual o pastor Júlio falou que vai fazer aqui na ceia. Esse trabalho de comunhão, isso é a cura. Agora com o Espírito Santo, aí irmão, aí acabou. Aí cura, ainda coloca uma placa assim: demônio, nunca mais. Aí a gente está selado, acabou. Espiritual, isso é igreja, trabalho de igreja, que é feito, aquele que membro que está no corpo. O que é estar no corpo? Está junto muito, congregando. Comunhão, nas orações, em cada alma havia temor. Mas outra coisa que eu quero falar aqui, aí a gente fica sobre igreja. E qual é a igreja verdadeira? Pastor, porque já me perguntaram isso também. Porque são tantas doutrinas, qual que é a certa? Aí a certa, eu falo para você o seguinte, irmão: é aquela que deixa o seu coração em paz? Nem sempre. Porque às vezes o nosso coração é enganoso, né? Você quer uma justificação para o pecado, e aí vai ter uma igreja ali, tem igreja ali, igreja que aqui você pode fazer o que pode. A vida sexual lá, como é que é o nome daquela pastora? Lana Rose. Ela tem uma igreja, ela é lésbica, casada, fundaram a igreja, conhecida, ela já pregou muito aqui na Batista da Floresta, uma pregadora fantástica, era casada com um homem, tem filhos, de repente largou, casou com a mulher da Assembleia de Deus, separou e falou assim: vou montar uma igreja de lésbica lá. Aí se só vê homossexuais dentro da igreja. E ela fala que é normal aquilo, né? O Senhor deu a oportunidade. Então se você procurar, o meu coração sente paz aqui, nem sempre. Porque nós não somos guiados pelo nosso coração, nós somos guiados pela palavra. E às vezes Deus está mostrando que alguma coisa está errado, é porque a palavra está incomodando o nosso coração. Deus está falando: não é o seu coração, é a palavra minha. Aí pode doer, pode ser ruim, pode ser chato, mas a palavra é a palavra de exortação para a gente ir para aquele caminho de salvação, de cura. Então você não pode escolher a igreja pelo domínio do coração, você escolhe a igreja pela palavra, ok? Mas e as doutrinas que são diversas? É porque nós temos costume, irmãos, de falar doutrina e confundir com usos e costumes. Então tem igrejas, irmãos, que as mulheres lá não podem pintar cabelo ainda. Então são poucas, mas tem igreja ainda que proíbe, né? Que em 7 de agosto tem, que você não pode cortar, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não permite usar calças e tal. Então isso não é a doutrina diferente, isso é um costume que o homem, o pastor, achou por bem colocar aquilo na igreja. Isso não atrapalha nada em questão ao evangelho, porque quem gosta que fica lá em paz. Aí quem gosta que adapta ali.
Não tem nenhum problema. Agora, quais que são os padrões que a gente escolhe como uma igreja que está unida no corpo? Por exemplo, nós somos o tempo da salvação, nós somos o corpo de Cristo, amém? Só que nós também, nós somos corpo de Cristo juntamente com os irmãos da Assembleia, juntamente com os irmãos da Presbiteriana, juntamente com os irmãos da Batista, juntamente com os irmãos da Deus e Amor. Nós somos um corpo só com eles, espalhado. Internacional da Graça, até a igreja aqui, esqueci o nome aqui do lado. Então, igreja esparramada do mundo inteiro, nós somos unidos com ele. Mangue aqui. Então nós somos unidos, nós somos um. Então qual que é a definição de igreja que você pode escolher? Você já escolheu para congregar, mas pelo menos tem algumas bases. Primeiro, a salvação é só por meio de Jesus. Tem essa doutrina. Eu quero congregar nessa igreja. Como que você é salvo? Aqui você tem que pagar uma penitência. Não, a salvação é por Jesus e é pela fé. Você não conquista ela, você é salvo porque você crê em Jesus Cristo. Então eu posso ver de qualquer maneira? Não, depois que você crê e é salvo, com gratidão você vai mudar de vida. São padrões de igreja que não tem como negar. Aqui eu posso seguir o meu curso como quiser. Não, a palavra do Senhor ensina isso aqui, o modo de andar. E vai lá em Gálatas, vai lá em Coríntios, vai lá em Mateus e mostra o modo que a gente vai andar segundo esta palavra. Aí a gente pega os padrões, mas o padrão base é... Qual que é o padrão base de igreja verdadeira? Quando Jesus perguntou os apóstolos, o que diz as pessoas que eu sou? Aí eles falaram, um está falando que sou Jeremias, outro Isaías. Aí falou, e vocês? Aí Pedro levantou e falou assim, tu és o Cristo ungido, o Filho de Deus. Aí Jesus falou, sobre esta palavra, esta revelação, eu vou fundar a minha igreja. Eu sou o Cristo, o escolhido, o Filho de Deus. Então essa é a base. A base da igreja só é Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, o escolhido. Qual que é a base? João Batista gritou, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus que faz isso. Qual que é a base de uma igreja? É o que Jesus falou lá no livro de João. O pastor Júnior falou isso aqui, acho que foi sexta-feira também. Que Jesus subiu ao Pai e Ele mandou quem para nos ajudar? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo ajuda você nas orações. O Espírito Santo entrega dons para você trabalhar coisas espirituais. O Espírito Santo te revela. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo intercede. São bases de igreja que não tem como você errar nisso. Aí as outras coisinhas você vai ver se você agrada ou não. Mas se tiver essa base, já está de bom tamanho. Salvação, todo mundo vai para o céu, vivendo de qualquer maneira. Está errado, a base é disso o Senhor Jesus. Ele falou, Deus com Moisés, coloco diante de vós 2 caminhos, a bênção e a maldição. Jesus repete essa coisa. Jesus falou também que há cidades que estariam entrando dentro do inferno. Porém ele era o bom pastor. E ele disse à mulher samaritana, eu tenho água viva, fonte que não seca mais. Aí você escolhe, ou vai acompanhar a incredulidade que vai caminhar dentro do inferno, como a cidade que ele cita lá, como Corazim, Betsaba, entre outras, ou você vai seguir Jesus além do rio azul, como sempre é cantado. Então são bases, Espírito Santo, Jesus como Salvador, o inferno, são bases que não tem como. As outras coisas são doutrinas, as outras coisas não interferem. Por exemplo, sábado, pastor, nós guardamos o sábado ou não? Vamos ser condenados? Isso aí não interfere. Os adventistas guardam o sábado, que Deus os abençoe, porque eles fazem em nome do Senhor, não tem nenhum problema. Nós sentimos bem tirar um outro dia para descanso, fazemos em paz, como 90% das outras igrejas fazem, e não guardam o sábado, e estamos errados obrigando com ele. Não, nós temos direito de fazer isso. Isso não tem nada a ver sobre a igreja de Cristo. Vocês estão entendendo, querido? É um pouquinho de informação. Eu queria passar isso aí tranquilo para os irmãos, porque às vezes a gente faz um culto assim, né, irmãos? Igual foi sexta-feira, muito bom. Domingo passado a gente faz aqui esse culto cheio, mas às vezes a gente tem que parar um pouquinho e trazer um ensino, consolidar as coisas, para a gente caminhar com mais firmeza, com mais coerência das coisas espirituais. Terminando o texto agora, terminou o horário também. Então, quem não está na igreja não vive, quem não está congregando, não é congregado na igreja, não tem doutrina dos apóstolos, não tem comunhão, não tem partido do pão, nem faz oração, porque não engane não, viu irmão? Quem não está unido na igreja, irmão, não ora em casa, não vem falar que ora não. Você pode orar, quem não está na igreja, ora uma vez no monte e passa 3 anos vivendo de qualquer maneira. Igreja te chama para responsabilidade. Fala comigo, irmão, se você estiver na sua casa agora, você estaria de 7 horas até agora, falando mistério com Deus, ouvindo coisa, estaria nada, a gente sabe que não está. Então a igreja chama para responsabilidade. A gente fala, quando voltar a gente termina isso aqui, vamos para a casa do Senhor, porque é tempo, diz o salmista Davi, de aprender no templo do Senhor. Vamos para lá.
Isso faz a gente crescer. Então quem não está congregando não ora, está desviado, não tem temor. Os sinais e maravilhas são feitos aqui. Todos estavam em conjunto, tinham as coisas em comum, cuidavam da necessidade dos outros. Perseverava todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caía na graça do povo. Algumas pessoas mostravam que ficava feliz de ver aquele povo unido. E todos os dias o próprio Senhor acrescentava à igreja aqueles que havia de se salvar. Então qual que é a vantagem de você estar na igreja? Qual que é a vantagem, pastor? Qual que é a vantagem de estar na igreja? Em primeiro lugar, você é salvo. Você está salvo. Pode viver, correr, andar. Morreu o corpo, querido, você está na glória. Fechou os olhos, você já está com Cristo. Morrer é lucro. Primeira coisa, você está salvo. Só isso já bastava. Além de você estar salvo, quando você está unido na igreja, você tem cura. Só na comunhão você é curado. Você tem cura, tem partido do pão, tem comunhão, você tem terapia de graça. Não sou contra ir no psicólogo não, tá, irmãos? Não sou contra fazer trabalho como psicanalista. Mas eu creio que dentro da igreja tem muitas pessoas equipadas, homens e mulheres de Deus, para atender e ajudar você. É muito mais fácil você dar uma oferta do que gastar um dinheiro. E tem psicólogos e psicanalistas que não temem a Deus. Eles vão concordar com o seu erro. Você vai chegar, eu estou com vontade de fazer isso, que eu não aguento mais. Ela fala, faz, você tem que fazer mesmo. Você é uma pessoa trabalhadeira, com garra, conselho de Satanás. Não se engane, viu? Não se engane. Então, em nome do Senhor Jesus. Então qual que é a vantagem? Primeiro, você é salvo. Você tem comunhão, você tem cura, tem participação. Os seus filhos saíram da geração perversa, porque você está entrando com eles no caminho do Senhor. Você saiu. E eu ouvi um testemunho hoje de um pastor de 67 anos, e ele falando que com 15 anos, 16, ele saiu da igreja e voltou com 23, 22 anos. Mas todos os cantos que ele foi para o mundo, ele nunca conseguiu passar do limite de erros. Porque quando ele ia fazer alguma coisa, ele lembrava de algo que ele estava escutando, desde quando os pais dele traziam para a igreja. Mas os amigos dele que seguiu o coração, a maioria morreu, porque passava, irmão. Até para errar tem limite. Mas tinha coisa que fala, não, aí para mim não dá mais não, isso aí eu não vou fazer não. Alguma coisa o prendia, porque os pais ensinou ele, deu de ser dentro da igreja, as coisas ficavam no coração. Esse trabalho com as crianças lá no fundo é importante. É por isso que eu gostei das irmãs trabalhando agora, ensinando, falando de Jesus. Tem que ensinar, porque Deus livre e guarde, alguém vai passar algum tempo no mundo, a palavra fica dentro do coração. O Espírito Santo fala que não. Quantas vezes, irmãos, eu ia sair fazendo algumas coisas, alguns amigos, eu não esqueço de a gente ia sair, um amigão meu pegou uma garrafa de vinho de 5 litros e falou assim, agora nós estamos preparados para ir para o inferno. Eu, Delavé, descendo do carro, falou assim, você vai sozinho, hoje nós não saímos mais não. No mundo, irmão, no mundo, zoando, farreando, fazendo as coisas. Mas ele liberou uma palavra sem saber, sabe? Ele falou que a gente estava doido para comprar um vinho e não achava. E ele foi, achou um galão de 5 litros, aqueles, sabe, aqueles veios que a gente segura. Ele falou assim, agora nós estamos preparados para ir até para o inferno. Nós falou assim, hoje a gente não sai. Por quê? Não, o demônio pega isso, eu aprendi na igreja. Hoje nós não saímos não. Aí nós foi, não sei se nós fomos no Cristiano, tomamos um caldo e voltamos para casa, foi dormir. Nós não saímos porque a palavra fica. Deus toca na hora, não saia. Se a gente sair, se acontecer coisa terrível. A palavra fica no coração. Você está no mundo, mas a palavra vai dominando você. É importante isso, mano. Louvado é o nome de Jesus pela palavra guardada ao nosso coração. Não é à toa que o salmista escreveu, né? Guardei a minha palavra no coração para não pecar contra ti. A palavra nos ajuda, irmãos. Fica guardada assim, ó. Pode até fazer alguma coisa, mas tem limites, tem limites. Amém? Então, irmãos, quem não está na comunhão, quem está na comunhão é salvo, tem essas autoridades, tem esse poder, e além da pessoa é salvo e ter cura também, igual eu falei com você sobre obreiros, tem gente que é escolhido para coisas a mais. É salvo, é curado, e Deus seleciona alguém que vai entregar dons espirituais. Olha aqui, os apóstolos faziam sinais de prodígio. Então é salvo, é curado, mas tem gente que Deus fala assim, ó, eu vou te usar muito na oração, através da sua oração vai acontecer coisas. Aí o outro Deus fala assim, eu vou te dar visões. Aí o outro Deus fala assim, eu vou te usar na mensagem, eu vou te usar para tocar, vou te usar para cantar, eu vou ungir sua voz. Aí outros Deus levanta, o pastor Júlio citou aqui como a libertação, Deus levanta e fala assim, ó, eu vou te prosperar, porque eu sei que eu posso colocar na sua mão dinheiro, e você não vai ser avarento para ajudar na minha casa, na minha obra. Deus usa, entrega coisas fantásticas. Porque não engane também, viu, irmãos? Você ter o prazer de tirar um dízimo e oferta, isso é dom de Deus. Ainda que é bom você fazer o certo, até
com raiva, mas fazer o certo é melhor do que não fazer, amém? Mas quando você faz com graça, com prazer, isso é dom de Deus. É dom de contribuir. É dom de você falar assim: esta obra é de Deus, eu aprendo, eu sou alimentado, tenho prazer de levar ao altar aquilo que Deus pôs nas minhas mãos. E eu creio que Deus olha e fala assim: nunca vai faltar as coisas na sua mão, porque eu sei que eu posso confiar riquezas materiais na sua vida. Vamos agradecer a Deus? Você pode se colocar de pé comigo, em nome de Jesus. E antes disso, nós vamos tirar a oferta e o dízimo. Mas eu queria, tá, irmãos, ter feito esse trabalho de igreja rápido aqui com vocês, para a gente tirar algumas dúvidas, entender os mistérios do mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho um curso aqui. Não, pode continuar. Eu tenho um trabalho aqui ao sábado, que eu ministro um curso aqui, ao sábado. Você que quer algo com Deus espiritual, sabe, irmãos, de manifestar, de trabalhar na obra, eu convido você a estar no sábado, para você aprender da Bíblia, tirar dúvida, fazer perguntas. Tem 4 anos que eu nunca parei com estudo bíblico. Antes era domingo de manhã, agora nós reunimos sábado à noite. Deus Dorozinho Macedo. Então quem pode e deseja, deve vir para aprender mais. Porque aqui na igreja mais a gente prega. Hoje eu ensinei, hoje não foi uma pregação, hoje foi um ensino. Eu fiz isso, pastor Júlio, pastor Mauri pregou. Mas no sábado é um ensino, é uma palavra aberta, em nome do Senhor Jesus. Você vai tomar em tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta, sendo fiel a Deus, em nome do Senhor. Eu vou te dar mais um recado aqui, em nome do Senhor. Enquanto você pega aí o dízimo e oferta, sexta-feira, às 3 da tarde, eu estou novamente com um culto aqui na igreja, de 3 às 4 sexta-feira. Pastor, não é quinta mais? Não, quinta a gente tem que aprender. Não deu, a gente passa para outra, mas nunca para, a gente continua andando. Eu estou sexta-feira às 3 da tarde. Se você tem o tempo e pode vir, venha na sexta-feira, orar, adorar, aprender da palavra e receber. Sexta-feira, 3 Divulgue isso, passe para as pessoas, divulgue nos grupos que você tem, coloque o endereço da igreja. Eu estou no culto aqui, estou responsável no culto aqui, sexta-feira às 3 da tarde, na sexta-feira, em nome de Jesus. E nós temos também uma vigília. Nós temos uma vigília que vai ser, qual o primeiro dia? 7 de abril, nós temos uma vigília, 7 de abril, todo sábado nós teremos uma vigília. Foi benção a primeira que nós tivemos, 7 de abril, 11h30 da noite, vamos passar a madrugada orando a Deus. É para todo mundo, pastor? É, salvo, né? Que quer buscar o Senhor, mas principalmente de quem é chamado para servir do reino do Senhor como obreiro. É para recarregar as coisas espirituais. Nós ficamos aqui até quase 5 da manhã no último sábado, orando, chorando, ouvindo palavras, recebendo algo profético da parte do Senhor. Amém, queridos? Pega aí seu dízimo, a tua oferta. É um mandamento dizimar na casa do Senhor e ofertar